Questões de Direito Administrativo, da Banca IBFC, da Prova para Técnico Judiciário Área Administrativa para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, prova realizada em 2020. Questão 53. É aplicável o regime da Lei nº 8.666 de 1993 aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração. Diante disso, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro, V, ou falso, F. A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da administração pública depende de prévia apresentação do competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual poderá ser aprovado após sua constituição. Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão facultativamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês. Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês. As parcelas do convênio serão liberadas sempre em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. A. V, V, F, F. B. V, F, V, V. C. F, 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 F. D. F, V, V, V. A alternativa correta é C. Questão 54. O pregão consiste em modalidade licitatória prevista na Lei nº 10.520 de 2002. Desse modo, assinale a alternativa correta. A. Pregão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. B. O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, será de 8 dias úteis. C. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 15% superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. D. É vedada a exigência de garantia de proposta, aquisição do edital pelos licitantes, como condição para a participação no certame e pagamento de taxas e emolumentos, ressalvadas as exceções previstas em lei. A alternativa correta é D. Questão 55. A responsabilidade civil do Estado brasileiro pelos danos causados a terceiros encontra-se disciplinada no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal de 1988. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. A. Segundo a teoria do risco integral, o ente público deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, contudo, admitida a exclusão da responsabilidade em determinadas situações, tais como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, haja vista ser o Estado garantidor universal de seus subordinados. B. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos não depende da comprovação de elementos subjetivos ou da ilicitude do ato. C. A Constituição Federal de 1988 admite ação de regresso do Estado em face do agente público que, nessa qualidade, causar danos a terceiros, cujo direito ao ressarcimento será aferido por meio da responsabilidade objetiva do agressor. D. As empresas públicas e sociedades de economia mista, enquanto exploradoras de atividade econômica, estão submetidas aos ditames da responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal de 1988,
uma vez que gozam das prerrogativas e sujeições inerentes ao regime jurídico-administrativo. A alternativa correta é B. Questão 56. O regime jurídico-administrativo pode ser conceituado como o conjunto de princípios que definem a lógica da atuação do ente público, a qual se baseia na existência de limitações e prerrogativas em face do interesse público. Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta. A. Havendo conflito entre os interesses da sociedade e as necessidades específicas de indivíduos, os primeiros deverão prevalecer, em virtude da posição privilegiada assegurada à administração pública quando se relaciona com particulares, fundamentada no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. B. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Essa norma configura corolário do princípio da impessoalidade, expressamente previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. C. O princípio da moralidade, embora goze de conceito jurídico indeterminado, visa estabelecer a obrigatoriedade de observância dos padrões éticos de conduta, para que se assegure o exercício da função pública de forma a atender às necessidades coletivas. D. A administração pública detém o poder de controlar os seus atos de ofício, mediante a anulação de atos praticados em suas atividades essenciais, quando ilegais, ou a revogação de atos importunos ou inconvenientes, sem que seja necessária a interferência do Poder Judiciário, com fundamento no princípio da intranscendência. A alternativa correta é D. Questão 57. Para o exercício da função administrativa, em busca do interesse coletivo, o Estado se submete ao regime jurídico-administrativo, o qual confere peculiaridades à atuação da administração pública. Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 1. O poder hierárquico configura um poder de estruturação interna da atividade pública de uma pessoa jurídica, determinando uma relação de hierarquia e subordinação entre os seus órgãos e agentes. Tratam-se de prerrogativas oriundas desse poder a delegação e a avocação de competência. 2. São atributos do poder de polícia, a discricionariedade, compreendida pela privação de liberdade estabelecida em lei ao administrador para decidir perante o caso concreto, a autoexecutoriedade, uma vez que o ato é considerado obrigatório e admite o uso, pela administração, de atos indiretos para forçar o cumprimento da determinação, e a coercibilidade, entendida como direito do ente estatal de dar cumprimento às suas próprias decisões, sem interferência do Poder Judiciário. 3. São elementos ou requisitos dos atos administrativos, segundo a doutrina majoritária, a forma, a competência, a finalidade, o objeto e o motivo. Como regra geral, consideram-se vinculados os dois primeiros e discricionários os três últimos. 4. A tipicidade consiste em atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei como aptas a produzir determinados resultados, de modo que, para cada finalidade que a administração pretende alcançar, existe um ato definido em lei. Assinale a alternativa correta. A. Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. B. Apenas as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. C. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. D. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas. A alternativa correta é D. Questão 58.
Para José dos Santos Carvalho Filho, a função administrativa é dentre todas a mais ampla, uma vez que é através dela que o Estado cuida da gestão de todos os seus interesses e os da coletividade. Considerando o sentido material, ou objetivo, e o sentido subjetivo, ou orgânico, da administração pública, analise atentamente as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro, V, ou falso, F. O exercício das atividades administrativas pode se dar tanto de forma centralizada, prestada pela administração direta, composta pelos entes políticos e seus respectivos órgãos, quanto de forma descentralizada, em que há transferência da prestação de serviços do ente para outra pessoa jurídica fora de sua estrutura. A desconcentração configura o deslocamento interno de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, com a possibilidade de criação de órgãos públicos especializados e subordinados, os quais se submetem a uma espécie de controle hierárquico. As empresas públicas e as sociedades de economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. São características comuns às entidades da administração pública indireta, sejam de direito público ou privado, a existência de personalidade jurídica própria, a necessidade de lei específica, para sua criação ou autorização, a depender do caso, a criação para uma finalidade específica de interesse público definida em lei, a ausência de fins lucrativos e a submissão ao controle finalístico exercido pelo ente da administração direta. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. A. V, F, F, V. B. F, V, F, V. C. V, V, F, V. D. V, 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 F. A alternativa correta é C. Questão 59. As normas para licitações e contratos da administração pública encontram-se, sobretudo, disciplinadas na Lei nº 8.666 de 1993. Todavia, sua leitura deve ser acompanhada dos documentos normativos que alteraram o seu conteúdo. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. A. É dispensável a licitação para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que configurada a situação de grave e iminente risco à segurança pública. B. É dever das unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da administração pública. C. Considerando o valor estimado da contratação, a modalidade licitatória para obras e serviços de engenharia será convite até R$ 150 mil, tomada de preços até R$ 1.500.000, e concorrência acima de R$ 1.500.000. D. É dispensável a licitação para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou serviço, pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda, pelas entidades equivalentes. A alternativa correta é A. Questão 60. Quanto ao procedimento e julgamento de licitação, leia abaixo o disposto no parágrafo 3º do artigo 45 da Lei nº 8.666 de 1993. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. A. Melhor técnica. Ordem decrescente de pontuação, facultativamente. B. Menor preço. Ordem crescente dos preços propostos, exclusivamente. C. Técnica e preço. Ordem crescente dos preços propostos, facultativamente. D. Maior lance ou ofensa. Ordem decrescente das ofertas ou dos lances propostos, exclusivamente.
A alternativa correta é B. Questão 61. O controle administrativo pode ser conceituado como o conjunto de instrumentos definidos pelo ordenamento jurídico a fim de permitir a fiscalização da atuação estatal por órgãos e entidades da própria administração pública, dos poderes legislativos e judiciário, assim como pelo povo. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro, V, ou falso, F. O Brasil adota o sistema de jurisdição única quanto ao controle da administração pública, razão pela qual não é possível a provocação do Poder Judiciário para análise de controvérsias antes do esgotamento das instâncias administrativas. O controle administrativo decorre do poder de autotutela conferido à administração pública que deve efetivar a fiscalização e revisão de seus atos, mediante provocação ou de ofício, com a finalidade de verificar os aspectos de legalidade ou inconveniência do ato. O controle legislativo, realizado no âmbito do Parlamento e dos órgãos auxiliares do Poder Legislativo, inclui o controle político sobre o próprio exercício da função administrativa e o controle financeiro sobre a gestão dos gastos públicos dos três poderes. A ação popular é considerada pela doutrina como remédio constitucional que pode ser utilizado por pessoas físicas ou jurídicas para provocar o controle judicial, visando a anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Assinale a alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo. A. V, F, V, F. B. V, 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 F. C. F, V, V, F. D. F, 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 V. A alternativa correta é C. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe uma curtida nesse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima!